Amado, amada irmã, eu tenho conversado com você a respeito da experimentação da vida cristã. Eu tenho me baseado em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo declara que nós devemos nos gloriar na esperança, e em seguida ele nos diz que nós devemos nos gloriar na tribulação, porque a tribulação gera perseverança, a perseverança experiência, a experiência retroalimenta a esperança da glória de Deus. Para que você possa entender a importância da experimentação cristã e você possa entender que nós estamos vivendo em um tempo muito específico na história e devemos aprender a andar com Deus, a ter experiências com Deus. Vamos voltar ao tempo antes do dilúvio, quando encontramos um personagem chamado Enoque. Em capítulo 5 de Gênesis, a primeira coisa que nós observamos acerca de Enoque, esse notável personagem anterior ao dilúvio, é que ele andou com Deus, tendo família, gerando um filho e depois tendo filhos e filhas. Isso significa que nós podemos andar com Deus em qualquer condição que se encontre a nossa existência. Podemos andar com Deus enquanto solteiros, podemos andar com Deus enquanto casados, podemos andar com Deus não tendo filhos, podemos andar com Deus tendo filhos. Não há nenhum obstante a andar com Deus, qualquer que seja a condicionante existencial em que estamos inseridos. E depois diz assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque estava andando com Deus num determinado momento e ele desapareceu, ele sumiu da face da terra. Nós sabemos que ele passou por uma experiência que chamamos no Novo Testamento de arrebatamento. Ele deve ter recebido um corpo glorificado, ele foi elevado para o céu, Deus o tomou para si, vivo, saiu vivo, e ele é a figura do que está por acontecer com a igreja. Desde Paulo, nós esperamos a volta de Jesus Cristo. Paulo, quando ele falava acerca do retorno de Jesus Cristo, ele dizia que seria muito breve. E quando nós consideramos que Paulo esteve conosco há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, nós podemos dizer: ei, Paulo, você deve estar enganado. A tua brevidade já se esticou por 2000 anos. O que poucas pessoas observam é que Paulo, ele profetizou e ele falou a respeito do arrebatamento em conexão com a ressurreição dos mortos. E ele disse que vai soar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Então vamos considerar Paulo não na perspectiva de nós, os vivos, mas na perspectiva de um homem que viveu, morreu e está aguardando a ressurreição dos mortos. E a pergunta que eu faço a você é: quanto tempo se passa entre a morte do apóstolo Paulo e a sua ressurreição? E você vai dizer: César, é óbvio, 2000 anos, é o mesmo tempo que nós temos de lá para cá. Então, se há 2000 anos o arrebatamento e a ressurreição e o arrebatamento não aconteceram, significa que Paulo está esperando há 2000 anos, então não foi breve. Note um detalhe: quando você lê Gênesis, no capítulo 1, você lê Deus criando o sol e a lua para governar o dia e a noite, mas o sol e a lua governam sobre o mundo dos vivos, não sobre o mundo dos mortos. Vamos voltar ao ladrão na cruz. Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. O ladrão também morreu há uns 2000 anos atrás. E, no entanto, ele não ressuscitou imediatamente, está aguardando a ressurreição dos mortos,
porque a ressurreição que entrega o corpo glorificado será feito a um mesmo tempo a todos os santos. O que podemos dizer é que o seu espírito subiu a Deus, ok? Mas ele não ressuscitou. E quando Jesus declara que ele estará hoje comigo no paraíso, Jesus está olhando a completitude daquele homem, não o seu espírito tão somente estando na presença de Deus. Então, o que nós podemos entender é que quando você morre, o tempo para de contar, porque o sol não conta para o mundo dos mortos. E aí, quando vier a ressurreição dos mortos, e aquele homem que estava na cruz despertar, será como se fosse a morte dele ontem e ele acordando hoje. Isso significa que, do ponto de vista divino, se olhando para o Salmo 90, o homem pode viver 70, 80 e mais de 80, alguns. Então vamos considerar 80 anos. Se o homem pode viver 80 anos e ele morrendo ou dormindo, se ele crer em Cristo, no momento seguinte ele acorda ressurreto. E o tempo para ele será como se não tivesse passado. Isso significa que a distância temporal da ressurreição e do arrebatamento é igual para todos os homens. Ou seja, Paulo teve que crer em Jesus para ter o direito de ser ressurreto. Os que se converteram pelo ministério de Paulo e sucessivamente aos anos da história tiveram também que crer na mesma verdade para ser ressurreto. E agora nós que estamos vivos, estamos esperando não a nossa morte física, mas o nosso arrebatamento, porque o arrebatamento foi a esperança da igreja desde os primórdios até o dia de hoje. Um cristão que tem fé na palavra de Deus e conhece as escrituras, ele não pode de maneira nenhuma estar esperando a sua morte física. A morte física pode acontecer a qualquer momento, não há nenhum obstante nisso. Mas entre esse espaço temporal em que eu estou aqui vivo e a morte que pode me pegar, há o arrebatamento que pode acontecer antes dessa morte chegar. Então a minha esperança não é para com minha morte física, a minha esperança é para com o arrebatamento. Ok. Agora vamos considerar por que a minha esperança para o arrebatamento ela é uma esperança intensificada. Ela pode se dizer de algum modo superior à esperança que o apóstolo Paulo tinha. E você vai dizer, mas por que você poderia ter uma esperança no arrebatamento um tanto quanto superior à do que o apóstolo Paulo tinha? Por causa da nossa percepção acerca do tempo profético. Vamos considerar o seguinte. Aqui nós temos a cruz. Jesus morreu por volta do ano 30, 33, mas provavelmente 30, porque ele não nasceu no ano zero, nasceu um pouco antes do ano zero. Então, por volta do ano 30, 29 e 30, Jesus morreu, foi sepultado e foi ressurreto e está sentando à direita do Pai. E a história seguiu o seu curso. Ocorre que, além da promessa do arrebatamento, havia e há a promessa de que Israel voltaria a ser uma nação. Isso aconteceu em 1948. Israel se tornou nação em 1948. E Israel é um relógio profético. É a figueira que está a florescer. E Jesus diz que quando a figueira florescer, não passará uma geração sem que todas as coisas se cumpram. Então, para eu não errar, se nós pegarmos, deixe-me achar a calculadora, a calculadora está aqui. Então, hoje nós estamos no ano 2023, menos 1948, já se passaram 75 anos desde que Israel se tornou uma nação. Agora, por que é importante
nós frisarmos este marco temporal. Porque Jesus disse que nos últimos dias serão similares aos dias de Noé. Se Israel se tornou em 1948 uma nação, observando a história adiante, nós entramos a partir de 48 na história nos dias semelhante aos de Noé. Um detalhe chama atenção. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 6, nós lemos: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres de entre todas as que mais lhe agradara. De alguma maneira, o casamento deixou de ser respeitado. Vamos considerar esta palavra no plano natural. No plano natural, ele está dizendo, olha, havia uma descendência santa, essa descendência, ela estava cumprindo o propósito de Deus, vivendo maritalmente, vamos assim dizer, até que ela começou a olhar para o lado, viu as mulheres se multiplicando e começaram a ter sexo de forma indiscriminada. Jesus, falando dos dias de Noé, ele disse que os dias de Noé, esses últimos dias seriam como os dias de Noé. E ele fala que nesses dias eles casavam e davam-se em casamento. Talvez uma referência a esta passagem em que os homens se uniram às mulheres indiscriminadamente. Ok, como nós podemos fazer uma equiparação desse fato histórico nos dias de Noé com os dias que estamos vivendo? Tomando por marco 1948, o que aconteceu de relevante no contexto mundial que caracteriza uma similaridade com esse acontecimento histórico? Nós encontramos o movimento hippie na década de 1960, na década de 60. Nessa década, o movimento hippie se insurgiu contra todo tipo de autoridade, autoridade governamental, autoridade paterna, todo e qualquer tipo de autoridade. E desenvolveu a tese, estabeleceu-se a tese do sexo livre, do sexo indiscriminado. Portanto, em 1948, Israel se torna nação. Na década de 60, logo depois, o mundo se entrega a essa devassidão, vamos assim dizer, onde os homens se unem às mulheres indiscriminadamente, trocando os parceiros sucessivamente. Eu uma vez conheci um homem que ele me disse que ao longo da vida dele, contando mais ou menos a média de relacionamentos sexuais que ele teve, ele deve ter cruzado por em torno de 5.000 mulheres. Então, observa que este é o mundo devasso que estamos vivendo e isso se tornou uma epidemia mundial. O que nos coloca, ou podemos com isso perceber, discernir, que em 1948 é o marco para os dias de Noé. E o que acontece então na década de 60? Há uma subversão às autoridades constituídas e o sexo indiscriminado. Ora, uma vez conversando com uma menina, e ela havia ficado grávida e ela estava revoltada com aquilo, ela devia ter em torno de 14 anos. Ela, no curso do aconselhamento que eu estava tendo com ela, ela disse assim, mas eu não sabia que fazendo sexo eu teria filho. O adolescente, ele tem essa desconexão da continuidade da relação dos acontecimentos. Ela ouviu a vida inteira algo do tipo assim, quando você crescer, quando você se tornar adulta, você vai casar e ter filhos. E ela, na cabeça dela, o que faz ter filhos é o casamento. Se eu me caso, eu tenho filhos. Ora, se eu tenho sexo, eu não estou casado, então não vou ter filhos. Era mais ou menos assim que ela pensava. E de repente ela se surpreende porque ela teve sexo e teve filho. Ora, e assim vai. Então, se a década de 60 há um movimento de sexo indiscriminado,
muitos, provável, por certo, claro, tiveram filhos. E esses filhos chegam na idade adulta na década de... Agora eu vou escrever o 90 certo. Na década de 90. Então, na década de 90, ou seja, 30 anos depois da década de 60, nós podemos dizer que temos a primeira geração depois daquela geração da década de 60. Então, para eu não errar, fazendo a conta, 90 mais 30, nós vamos chegar... Deixe-me fazer certo aqui. Vou limpar 1990 mais 30 vai nos colocar no ano de 2020. No ano de 2020. Não escrevi certo, vou escrever aqui. No ano de 2020. Então, 60 mais 30, 90. 90 mais 30, o ano de 2020. E aí nós teríamos a segunda geração, e nós estamos no ano 2023. Agora, vamos voltar aos tempos de Noé. Ali diz assim, os filhos de Deus, e eu estou considerando esse texto do ponto de vista natural, então estou considerando que os filhos de Deus, nessa percepção, seria a descendência santa vinda na linhagem de Sete, e que vai até Noé. Se uniram as mulheres, e aí eu estou considerando o sexo indiscriminado à semelhança do movimento hippie na década de 60, e eles geraram filhos. Os filhos dessa geração nasceu na década de 90, e a partir daí, diz assim, e eles eram formosos, tomaram para si mulheres, e naquele tempo havia gigante. Depois disso, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram os valentes, varões de renome da antiguidade, ou seja, homens violentos. E depois diz, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado, e o que o desígnio do homem era somar continuamente. Essa é a descrição do psicopata. Ele não tem mais o senso da consciência, ele não tem mais o senso do arrependimento pelos seus atos. É a exacerbação do egoísmo. Então nós estamos dizendo que esta geração é a geração do sexo indiscriminado, e o fruto desse sexo são filhos que se tornam valentes, ou seja, arrogantes, não, eles se tornam valentes, eles se tornam violentos, e nessa violência eles perdem o senso de consciência, e perdendo o senso de consciência, o coração deles se torna má continuamente. É nesse cenário equivalente, lá no passado, que Enoque andou. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Depois Noé também andou com Deus. E nós precisamos aprender a andar com Deus no meio desse ambiente caótico. Nós vemos hoje cada vez mais as ruas inundadas de homens como zumbis, totalmente dominados pelas drogas. Nós vemos cada vez mais a violência batendo na nossa porta. Então nós precisamos ter a consciência que estamos vivendo nesses dias que a palavra de Deus diz expressamente, o Espírito Santo avisa que são dias muito difíceis, que são dias dificultosos, que são dias trabalhosos. E nós estamos vendo mudanças climáticas, nós estamos vendo aumento assustador de guerras, nós estamos vendo psicopatia aumentando como se fosse uma epidemia. Nós estamos vendo surtos epidêmicos na Terra acontecendo da noite para o dia.
Nós já ficamos um ano, mais de um ano, dentro de casa sem poder sair por causa de pandemias. Então, tudo isso nos demonstra que estes dias são muito diferentes dos dias passados. São muito perigosos. E por causa disso, nós precisamos, mais do que nunca, aprendermos a andar com Deus. E esse é um dos meus propósitos. Lhe dar esse discernimento do tempo em que você está vivendo e a razão por que você deve andar com Deus.